E a primeira grande questão é perceber, sem susto, porque nós somos brasileiros, estamos traquejando isso há tantos anos. Não adianta mais a gente achar que idealmente haveria um país aí que a gente sonhava que houvesse. Não, o nosso país é esse. E eu, pesando e medindo, tenho muito orgulho de ser brasileiro, tenho muito amor a essa pátria, acredito no milagre da política, porque nossa geração viu acontecer o milagre da política. Nós não somos teóricos, nós pegamos um país em que parecia que ter opinião podia dar morte, cadeia, exílio, tortura, e ganhamos todas. Portanto, essa crença, esse entusiasmo com o futuro vem de uma geração que acredita porque já fez. Tu também tá, ou tu é como nós cearenses e gaúchos amigos nos tratamos, né? Os paulistas chamam de você. Tu também vem dessa luta. Então, repare, eu tenho pensado muito nisso. E aí eu quero tranquilizar as pessoas. Primeiro, isto é uma consequência da engenharia institucional que o país adotou, inclusive com força de plebiscito amplamente majoritário, votado pelo povo. Portanto, eu não creio que seja possível uma constituinte revisora, porque o poder de convocar essa constituinte não pertence ao poder constituinte derivado. Me parece que, no sistema constitucional brasileiro, só uma ruptura de regime é que autoriza vamos dizer, o estabelecimento de um poder constituinte. O resto tem que depender do constituinte derivado, que é o Congresso Nacional. E nós adotamos o sistema presidencialista, que basicamente nos ensina uma lógica de impasse. Portanto, não devemos ter susto com isso. Isso é orgânico ao nosso modelo. Por quê? Porque nós temos um órgão que detém o monopólio do desenho institucional do país, mas não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade econômica disso, nem com a regularidade dos serviços públicos. Eu era parlamentar, foi a pior experiência da minha longa vida pública. Na minha legislatura, votaram o fim da CPMF, que é um tributo muito ruim, ok? Não estamos dizendo nada. Mas subtraíram 70 bilhões de reais do orçamento da União assim, sem discutir nada, nem um padrão de despesa, nem coisa nenhuma, tiraram 70 bilhões, muitas palmas. E 8 dias úteis depois, a mesma legislatura mandou regulamentar a emenda 29 da Constituição, de autoria do Zé Serra, que aumenta em 57 bilhões de reais o gasto vinculado com saúde. Ou seja, nós fizemos um movimento de 130 bilhões de reais em 8 dias úteis, porque essa é da natureza do Congresso, é diminuir imposto e fazer graça. Porque não é responsável no parlamentarismo, não, uma brincadeira dessa, vai lá para a maioria do parlamento sustentar isso no governo, não se sustenta, a ruptura simplifica, sem trauma, dissolve o Congresso, chama novas eleições, voto de desconfiança, a gente sabe como é que funciona. Então, isto dito, diante de uma paz de espírito, diante dessa lógica de impasse, um cara como eu não se assusta mais, já sabe que vai ser assim. Como atenuar isso? Eu tenho para mim que tem 3 atenuantes e um fusível, sem desmerecer de que é um problema complicado e de alto risco. Primeiro atenuante, propor antes. Ou seja, tentar que a eleição presidencial explore um conteúdo plebiscitário que talvez seja o único lado bom do presidencialismo. É que você, ao invés do deixa que eu chuto, caudilesco, sul-americano, que a gente gosta de achar que são os argentinos, mas nós somos também. Não é isso que está acontecendo agora com o Lula, com o PT, é um negócio assustador para mim, do ponto de vista de costumes. Assim. Então, em vez do deixa que eu chuto, é o seguinte, eu tenho uma vivência, eu me apresento como cumprindo a minha obrigação de honradez, mas eu não quero ser eleito só por isso, eu quero ser eleito com esse conjunto de ideias aqui, aí vou levar pancada. Se eu escapo eu e a ideia. Então, é a primeira atenuante, é dar um conteúdo plebiscitário à proposta. Segundo, desde o general Dutra, pesquisa de quem está perdendo o sono, pensando que vai que dá, né? Como eu estou achando que vai dar. Né? Desde o general Dutra até hoje, todos os presidentes eleitos do Brasil ou foram com minorias no Congresso. Portanto, não é propriamente um problema do excesso de partido. Isso tudo são distorções que agravam a contemporaneidade brasileira. Todos os presidentes brasileiros. Isso é uma inerência da federação. Tu te lembra do Rio Grande, Partido Libertador, tal, que não existia no Ceará. É a vida brasileira. Não é? O Brasil é assim, é ultrafederativo, ultrafragmentário, a falta de projeto, a questão identitária, a fragmentação dos interesses locais e particulares estão vicejando muito fortemente no Brasil. Então, a ideia é que todos esses presidentes eleitos com minoria tiveram, entretanto, poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses a um ano. O exemplo doído, que não deveria ser citado, mas vale para o argumento, é o Collor. O Collor faz um empréstimo compulsório que obrigava a ser lei complementar, ele faz por medida provisória, toma a poupança da sociedade, na prática, esteriliza 1/3 da dívida pública brasileira
O Congresso Nacional engole com casca e tudo, onde ele jamais, como demonstrado, teve maioria. O Judiciário engole, não fala nada, não dá um pio. E aqui, para nós, a maioria do povo bateu palma. Por conta desse conteúdo exacerbadamente poderoso que o presidencialismo brasileiro dá ao presidente que recém chega ao poder. Portanto, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. Não é possível adiar nem um dia. E deve-se aproveitar os 6 meses, não o primeiro dia, os 6 meses mesmo, para poder diminuir os medos, convocar um debate, deixar todo mundo encostar ali sua inquietação, seu medo, sua sugestão, sua inteligência, porque o Brasil está maduro. Eu que estou correndo o país, falo com trabalhadores, com empresários, com acadêmicos, com artistas, eu fico impressionado como o país está pronto para uma convergência e não há o lugar. A gente não se conversa, nós estamos agora nos habituando a conversar coxinha com coxinha e mortadela com mortadela. Como se um país dessa complexidade pudesse se rabiscar entre coxinhas e mortadelas, né? E ainda tem um terceiro, o Pacto Federativo, que o amigo lembrou. O Pacto Federativo está dilacerado. O grande estado do Rio Grande do Sul não tem solução interna. Porque o Rio Grande do Sul é o primeiro estado brasileiro que universaliza a educação, é o primeiro que vai com o serviço público, e hoje é o primeiro estado que tem mais servidor na aposentadoria do que na atividade. Por uma atipia local, o judiciário do Rio Grande do Sul custa quase o dobro da média brasileira. O Ministério Público do Rio Grande do Sul custa quase o dobro da média brasileira. E a dívida que foi composta lá atrás pelo Brito, eu avisando, que aquele é um mecanismo do Fernando Henrique, de se vingar de 30, né, cansei de dizer isso ao Brito, é impagável na forma como o perfil está estabelecido. Minas Gerais, a mesma coisa. Não há a menor chance de Minas Gerais sair do colapso em que está, segurando repasse de ICMS de município, não pagando funcionário público. Olha, Minas Gerais. Rio de Janeiro, se esqueçam, não tem saída. E essas soluções impostas por Brasília, não é então. Então, o que é que eu estou vendo? O Pacto Federativo dilacerado nos permite trocar, numa política de governadores moderna, trocar o novo desenho fiscal do país por um novo Pacto Federativo. E aí todas as ideias que eu tenho na questão tributária substituem as contribuições por tributos partilhados. Toda a dívida, 13% de receita corrente líquida do Rio Grande do Sul, swap. Swap para colocar no fim e tal, e isso é só contábil. Mas eu restauro a capacidade da Federação Brasileira voltar a operar. Voltou a mortalidade infantil a crescer no Brasil. Simplesmente o Brasil, depois de 30 anos, volta a crescer a mortalidade infantil. E isso sem falar 62.500 homicídios nos 12 meses que nos antecedem. Então há um colapso real no país acontecendo. Então esse é o terceiro atenuante, trocar a reforma fiscal por um novo pacto federativo concreto, em que a União restaure a autonomia dos estados, a capacidade dos municípios de operarem. E quarto, fusível. No persistir do impasse, que eu acho que só ficará na Previdência, o resto eu acho que a gente passa nessa dinâmica, mandar isso a plebiscito. Porque só assim a gente vai, no povão a gente ganha. Privilégio contra sacrifício da maioria. No povo a gente ganha, no Congresso não há a menor chance, nem aqui nem na Suécia. Para a gente não botar mais defeito do que o nosso Congresso tem, porque é concreto. Vocês não têm ideia do jeito que essa gente anda abusando. Na hora que você propõe qualquer coisa, o juiz vai lá no gabinete do deputado, ou manda chamar no gabinete dele. Diz, isso aí não pode. O procurador agora um promotor aqui de São Paulo, resolveu me processar por injúria racial. E pronto, um filho da puta desse faz isso, e pronto. Ele que cuide de gastar os restinhos das atribuições dele, porque se eu for presidente, essa mamata vai acabar. Porque ninguém pode viver autonomamente. A lei é superior a todos nós. E isso é muito concreto. Quer dizer, então eu tenho minha biografia, tenho minha honradez, e porque viro candidato, o camarada resolve me processar por injúria racial. E se ele me causa um prejuízo político, eleitoral, imagético e tal, quem me indeniza? Quando será essa indenização? Pode isso acontecer? Onde é que no lugar do mundo que isso pode acontecer? Impunemente. Então essa questão está posta. E eu acho então que, sabendo que é uma grave contradição, agora deixa eu dizer um pouquinho a coisa mais conveniente. Eu, como tenho muita vivência, eu estou com um olho na eleição, o outro no dia seguinte. Então, nesse momento, eu estou trabalhando pesadamente para chegar na presidência da República com 250 deputados. Se eu vou ter sucesso ou não, vamos ver. Todo mundo está trabalhando contra, mas eu com as minhas unhas, com o meu charme, com a minha delicadeza,
Estou conversando. Democratas, Partido Progressista, Solidariedade, PR, PSB, PCdoB. Isso aqui dá um amplo arco de centro-esquerda que permite a um presidente chegar com certa força, né, antecipando os conflitos o mais rápido possível.